Começa agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal, excepcionalmente, mais uma vez, comigo hoje, Malu Dácio. E comigo, Gabriele Gentil. Gente, já tá ficando chato, né? Eu falar que é só excepcionalmente, não apresento o programa, mas tô aqui toda semana. Uma honra, amiga, receber você aqui novamente. A honra é toda minha, de verdade. Primeira vez, inclusive, gravando comigo. Pois é, outra vez foi com a Bia, depois com a Laine, agora contigo. Gostei. Mas eu prefiro ficar ali. Mas você estará aqui mais vezes. Tudo bem. Mas a gente tá hoje por um motivo especial. Eu tô muito feliz de estar apresentando esse programa, porque a gente vai conversar no nosso episódio de hoje, que inclusive você pode, além de assistir, tá ouvido nas principais plataformas digitais, ou em vídeo no Portal Acrítica, no YouTube. Você pode nos dar a honra de assistir e também você pode se vislumbrar ouvindo conosco e vendo Karine Aguiar. Seja bem-vinda ao Estação Bem Viver. Obrigada, Malu, pelo convite. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço lindo. E vamos fazer hoje um momento aqui muito especial, falando de música, de cultura e do que mais vier na telha também. O que der para falar. A gente não pôde deixar a oportunidade de passar. A Karine não mora mais, infelizmente, em Manaus. Ela está há 2 anos na Itália, levando a sua luz para outros lugares também, a sua música, o seu trabalho, seu talento, a sua pesquisa, porque além de cantora, de artista, ela também é pesquisadora, e não só pesquisadora, ela é doutoranda em música, em ecomusicologia. Olha aí, essa é uma mistura, mais mistura Amazônia daqui, isso não existe, né? Aí vocês acham que a gente ia perder essa oportunidade? Não, gente. Karine, em Manaus, né, que veio, inclusive, fazer uma participação no festival que está acontecendo no Teatro Amazonas. Já se apresentou, né, Karine? Sim, me apresentei no sábado 23, na mesma noite que o trompetista norte-americano Keyon Harold. Foi um show incrível. Eu tive como convidado especial Maurício Zotarelli, que é um dos maiores nomes da bateria brasileira no mundo hoje. Massa. Ele, alguns dias atrás, estava gravando o novo disco do Ivan Lins e, caramba, de repente, já estava comigo no palco do Teatro Amazonas. Equiparado para mim. Mesmo nível. Para mim é mesmo nível. Obrigada. Enfim, assim, para mim foi uma grande alegria mesmo poder ter trazido o Maurício, né, que é um músico de excelência, enfim, foi eleito como melhor baterista de jazz pela revista Downbeat. Já por algumas vezes, e é um brasileiro que está radicado em Nova York há mais de 20 anos e tem uma carreira extraordinária, e a gente poder unir, né, as nossas músicas, né? Uhum. Ele que também é um grandíssimo admirador da música da Amazônia, é apaixonado por essa ideia de fazer dialogar jazz com ritmos amazônicos, né? Então, assim, foi muito especial fazer esse show aqui, nesse festival, né, depois de 2 anos sem me apresentar com uma plateia e ter um convidado tão incrível como o Maurício com a gente. Foi muito interessante. E é diferente você estar cantando ali no palco do Teatro Amazonas e ver ali uns rostinhos conhecidos na plateia? É diferente depois de algum tempo assim? É sempre diferente, né? Assim, esse show, especialmente, vou confessar aqui para vocês algo que eu não disse em lugar nenhum ainda. A gente adora ouvir isso. Pode falar. Esse foi o show mais difícil de toda a minha vida. Caramba! Porque eu fiz o show ainda me recuperando da Covid. Na vinda para cá, eu testei positivo e precisei ficar isolada vários dias antes do show. Assim, foi um processo de recuperação praticamente em cima do palco. Então, assim, sabe aquele show que você dá tudo de si, mas que às vezes o teu corpo não responde, sabe? Assim, foi um show muito difícil para mim, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi muito bonito, foi muito especial. E, enfim, ficou aí uma lembrança, né, uma memória esse show. A gente está preparando também um material de vídeo bem especial para quem não conseguiu assistir, para quem não conseguiu estar aqui, enfim, para os fãs de outros países também que acompanham já o meu trabalho, né? Então, assim,
foi bem interessante. Mas você já estava familiarizada, né? Afinal, não é a primeira vez que você se apresenta no Teatro Amazonas. Sim. Não é a primeira vez que também grava um super vídeo, né? Sim, o Teatro Amazonas é a minha casa, né? Assim, eu trabalhei por 3 anos como solista de uma das orquestras, né, dos corpos artísticos do governo do estado. Cantei na orquestra de violões por 3 anos como cantora solista. Então, assim, toda semana, ou pelo menos a cada 10 dias, estava ali fazendo concerto no teatro, fora o período de formação também, né, musical, no Liceu Cláudio Santoro, na adolescência, estava sempre participando dos festivais de ópera, estava cantando no coro, né? Natal. Então, assim, é literalmente voltar para casa, né? E foi nesse palco que eu lancei meu primeiro disco, 10 anos atrás, né, o Arraial do Mundo, no palco do Festival Amazonas Jazz. Também. E gravei meu primeiro DVD em 2019, com a orquestra experimental, no palco do teatro, né? Então, assim, é um palco muito significativo para minha trajetória, não só profissional, mas como um ser humano também, porque eu tive momentos ali muito desafiadores, né? Momentos que você está gozando de plena saúde e felicidade, e momentos em que você está convalescente, né? Como foi esse show agora do festival de Amazonas Green Jazz. Mas foi muito especial, ainda com todas essas limitações, com todo esse desafio de fazer o melhor show para as pessoas que estavam ali, porque a gente está sempre aprendendo, né? Assim, foi um aprendizado muito, muito intenso naquele dia ali. Eu digo que eu aprendi coisas que parece assim que valeu pelos 2 anos que eu estive fora e cantando sem uma plateia. Assim, todas as experiências que eu não pude viver de frente para uma plateia em 2 anos de pandemia, parece assim que elas se acumularam ali. E o frio na barriga? Permaneceu. Sempre, né? A gente, ainda assim, quando a gente joga em casa, né? A gente quer dar o melhor, a gente quer... Sabe, assim, porque geralmente quando... Assim, eu me cobro muito mais, assim, quando eu canto em casa, porque eu quero mostrar para as pessoas o que eu aprendi, né? As referências novas que eu adquiri, né? O quanto eu evoluí, né? O quanto eu pude trazer de outros países, né? De outros músicos com quem eu trabalho, com quem eu tô, outras coisas que eu tô... Enfim, a gente quer mostrar o que a gente aprendeu de novo, né? Então, assim, sempre tem esse frio na barriga, essa vontade de trazer o melhor, né? Pro meu povo. E é muito bacana a gente perceber também essas mudanças. Mas eu sempre... Eu conheci o teu trabalho num outro lugar, que foi o lugar do rock. E sério? Hoje, né, a gente tá vivendo a parte mais do jazz, mais do jungle jazz, né, como se chama. Mas tu consegue se definir num estilo? Qual é o estilo que a Karine canta? Olha, jazz. Sim. Hoje a Karine é uma cantora de jazz, mais especificamente de jungle jazz, né? De onde que saiu esse termo, Karine? Então, esse termo jungle jazz não foi uma invenção minha, né? Na verdade, jungle jazz é o nome de um álbum de um maestro norte-americano chamado Les Baxter. É um álbum que foi lançado ali no final dos anos 50. Esse maestro, ele é um apaixonado pela cultura brasileira, e ele veio para a Amazônia, gravou ele veio gravar a paisagem sonora da floresta, enfim, que é o conjunto de sons que compõem um determinado lugar, né? A mais bonita do mundo. Né? Gravou a paisagem sonora da floresta e compôs em cima daqueles sons que ele gravou. Ele compôs esse disco chamado Jungle Jazz. Tanto que a capa do álbum é um indígena da etnia Wayampi. Depois vocês procuram na internet, é um indígena da etnia Wayampi, e assim, é muito curioso, é muito interessante, né? Como que um cara veio lá dos Estados Unidos, um maestro, né, e gravou a paisagem sonora da floresta, enfim, teve toda essa sensibilidade, né? A nossa floresta, ela sempre trouxe esse quê de mistério, esse encantamento, né, para o mundo. Mas esse termo Jungle Jazz, ele foi atribuído à minha música
quando eu estava gravando a última faixa do meu primeiro álbum, né, do Arraial do Mundo, que foi gravado em Nova York, em 2012. Chique. Maravilhosa, né? Não grava mesmo. Obrigada. Que foi gravado em Nova York com a direção de um pianista chamado Vanna Gierig, que é um dos grandes nomes do cenário do jazz nova-iorquino. E foi gravado com uma equipe de músicos norte-americanos e um baterista italiano, e mais o Igor Saunier, que é meu marido, né, meu companheiro de música, baterista e percussionista também, que gravou junto com esse baterista na época. E quando o Igor estava gravando os tambores de gambá da última faixa, que é Dia de Festa, que é uma música do Torrinho, né, Zeca Torres, compositor de Porto de Lenha também, que a gente fez um arranjo trazendo o ritmo do gambá com a harmonia do jazz, né? E aí esse americano, ele viu o Igor sentado em cima daquele tambor, tocando aquele ritmo, né, frenético e tudo, e ele, lá de dentro da sala técnica, impactado, disse: "Wow, this is the jungle jazz." Esse é o jungle jazz, né, o jazz da selva. E aí a gente ficou com aquilo, né? Sem entender muito naquele momento. A gente ficou com aquilo assim, pensando, né? É o jungle jazz, de fato. Esse cara não hoje mentiu. Esse cara hoje ele é professor do departamento de jazz da Universidade de Princeton. É o Matthew Parrish, e ele acabou produzindo o meu segundo disco, o Organic. Ele entendeu tudo ali. Naquele momento ele entendeu a mensagem que a gente queria passar, né? A gente, porque quando eu recebi esse convite para gravar o Arraial do Mundo em Nova York, foi aqui no Festival Amazonas Jazz também, de 2011. Eu estava cantando na programação alternativa em um pub de jazz do centro de Manaus. Lembra o nome? O chefão, sim. Querido Babu, chefe Babu Loureiro, que, enfim, é parte da minha história. Aqui a gente fala o nome de todos os lugares. Um beijo para ele. Quer sempre divulgar lugares e é uma parte da tua história também. Sim, eu cantei muito no Chefão. Jazz lá? Olha, eu não sei se o Chefão ainda existe, né? Mas era assim, na época, 2011, era um lugar assim, era a casa do jazz em Manaus, era o lugar onde a gente tocava todo final de semana, e era onde a gente podia tocar esse tipo de música, e tinha um público cativo que estava lá toda semana, que fazia questão de pagar, sabe, que pedia, que participava do show com a gente. Era uma coisa assim incrível, né? Era muito legal aquele circuito do jazz ali que o Chefão criou na época. E mais sobre o teu E aí você estava lá, se apresentando? Sim. E aí eu estava nessa programação alternativa do festival, cantando com um grupo de amigos, né? Que inclusive alguns deles tocam comigo até hoje. E aí esse pianista entrou, né, no bar. Eu já o conhecia, né? Já era fã do trabalho dele. Sentou bem na minha frente, pediu uma cerveja e ficou lá assistindo o show. E aí eu nervosa. Né, disse, olha, o Vanna tá ali, né? Veio me assistir. Mas tu teve aquele negócio, não, agora eu vou dar o meu melhor. Claro, né? Preciso ser notada. Claro, tá aqui, né? Sim, eu disse, bom, pelo menos que ele saia com uma boa impressão, né? E aí, no intervalo, porque o show era sempre dividido em 2 sets, no intervalo do primeiro para o segundo set, o Vanna veio e aí, poxa e tal, parabéns pelo trabalho, você tem um CD, né, que eu possa levar de lembrança e tal para Nova York. Aí eu disse, então, eu não tenho, nunca tinha gravado, assim, já tinha, enfim, feito alguns trabalhos, mas eu nunca tinha gravado nada autoral mesmo. Do jazz, nem assim, não tinha gravação minha ainda, né? E aí ele ficou assim, poxa, mas você não tem nada gravado? Ah, que pena. Aí ele olhou pra mim, e o que você acha de gravar em Nova York? E morreu nesse momento. Morreu nesse momento, né? Caraca. Aí eu fiquei assim, eu meio que não dei muita importância, né? Eu disse, olha, seria incrível, né? Mas, tipo, esse cara tá me tirando, né? Tá de sacanagem. E aí, pronto. Aí, beleza. Aí, quando a gente ia entrar no segundo set, ele falou, posso tocar uma música com você? Meu Deus. Eu disse, vamos aí, né? Fingindo costume. Chegue junto, né? Fingindo costume. E aí, a gente tocou junto, foi Fotografia, do Tom Jobim. Não sei se vocês conhecem. Conheço.
Eu, você, nós dois. Eu conheço a versão com a Maria Luísa. É linda essa música. E aí a gente tocou junto fotografia. E aí no final, ele ficou até o final do show. E aí de novo, falou, olha, anota meu número, né? Vamos conversar. Acho que você precisa pensar nessa proposta, né? Se você quiser vir para Nova York gravar, eu te produzo. Tipo assim, ele falou, não se preocupa com dinheiro agora, não... Falou, isso aí a gente vê depois, né? Isso, tua ficha não tinha caído ainda. E não caiu por um bom tempo. Aí a gente trocou número, né, e tal. Naquela época não tinha WhatsApp, as redes sociais estavam começando ainda. Então, tinha que ligar, então. Tinha que ligar mesmo, e sabe? Era caro. E era muito caro. A gente ligava pelo Skype. Meu Deus, era quem lembra caro, era caro. E aí, 3 meses depois, eu vi aquele monte de número no meu celular, né? Eu disse, gente, o que é isso? Pode ser de presídio, né? Sei lá de onde que é. A minha mãe, todo mundo que liga pra ela é do presídio. Eu penso logo que é ou cobrança ou presídio, né? Então. E aí, quando eu atendi, ele, oi, Karine, aqui é o Vana, tudo bem? Tô até agora esperando tua ligação pra gente falar sobre o seu projeto em Nova York. Eu fiquei assim, disse, caramba... Então Ele te procurou. Então era verdade, né? Isso meses depois. Acho que uns 3 meses depois, pelo menos, assim, Karine, que bom que ele insistiu em você. Sim, a gente já pensou? Feliz, né? Olha isso. Pois é, que bom que ele insistiu e que ele, assim, porque a gente não imagina, né, que a gente vai ser visto, Notado, que a gente vai ser lembrado, porque assim, principalmente, eu te confesso que como artista, eu sempre me preocupei muito mais em fazer um trabalho de qualidade do que ser vista logo. Uhum. Porque eu acho que assim, a visibilidade, ela é uma consequência. Se você faz um trabalho legal, um trabalho bacana, bem feito, tem uma estratégia alinhada com aquilo que tu quer dizer, com a tua comunicação, a visibilidade vem. Né? Então, assim, 10 anos atrás, como não tinha essa coisa de rede social, já me aventurava um pouco ali no Facebook e tudo, no YouTube, mas, assim, eu estava mais preocupada em fazer uma música com uma qualidade técnica minimamente aceitável, né? São quantos anos de carreira, Karine? Olha, contando desde o primeiro cachê que eu recebi, porque assim, quando você fala, eu sou uma cantora profissional, uma musicista profissional, não é com o intuito de você querer ainda tem muito isso, principalmente aqui em Manaus, quando você fala que você é um músico profissional, as pessoas acham que você está querendo agir com arrogância, mas você ser um músico profissional, de viver dessa profissão, de pagar as suas contas com o dinheiro que a música te dá, né? Então, assim, eu recebi o meu primeiro cachê com 14 anos, né? Então, com 13 anos de idade. Caramba. Então, 35 são aí uns 20... É estrada. Né? Tem uma estrada. Chão, né, tem bastante. Tem um pouco de chão aí. E eu queria muito que você comentasse também, porque além do trabalho artístico, tem a questão acadêmica da pesquisa. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua pesquisa no doutorado em musicologia, né? Sim, em musicologia, mais especificamente em ecomusicologia, né? Que é eu tô terminando esse doutorado na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação da professora Suzel Reilly, que é uma pesquisadora brasileira extraordinária, muito respeitada no mundo inteiro. Ela é uma etnomusicóloga. Ela trabalha mais na área da antropologia da música, né? Enfim, é uma das pioneiras desse tema no Brasil. E agora a gente está desenvolvendo, né, juntas nessa tese, o campo da ecomusicologia no Brasil, que é um campo muito recente. Foi instituído oficialmente, né, através de uma obra literária, no ano de 2016, uma obra que, inclusive, a gente está já em negociação com os autores para fazer a tradução para a língua portuguesa, porque não tem ainda a tradução, né? É a obra que também eu usei na minha tese, que eu estou usando, que é o Current Directions in Ecomusicology, que foi organizada pelo professor Aaron Allen e pelo professor Kevin Daw.
é um campo que ele se desenvolveu inicialmente num contexto euro-americano, né, que reúne essas discussões da relação entre música, meio ambiente, ecologia, crise climática, enfim, é um campo que eu costumo dizer que na Amazônia ele é muito fértil, porque a nossa música ela traz referências da natureza o tempo todo, né? A gente está aqui no Festival de Parintins, você vê o tempo todo ali a nossa floresta sendo exaltada, né? As nossas tradições, os povos indígenas. Você tem músicas que falam sobre os animais, sobre as plantas. Então, falar sobre música, fazer uma análise musical a partir desse contexto ecologicamente centrado, a gente está aqui no lugar mais propício para isso, né? Então... E paralelo a isso também, agora em abril desse ano, você participou de um evento super importante na TV italiana, né? Queria que você comentasse pra gente como é que foi essa experiência de cantar no Dia da Terra da Itália. Sim, foi sua estreia lá na TV? Foi a minha estreia em rede nacional italiana, na RAI, que é a maior... emissora? É a maior emissora de rádio e televisão da Itália, né? E foi muito legal poder ter estreado cantando em português. Ai, que lindo! Cantando um arranjo, né, jazzístico de uma toada de boi bumbá, que é do Nicolas Júnior, Lamento Caboclo, que é uma música que, assim, é uma oração, né? Uma música que ela é a música deste tempo, né? Seria muito pedir uma palhinha? Opa! Já viu o meu pensamento, muito obrigada. Vamos lá. Tá bom. Olha, seu moço, eu não tenho entendimento. Eu só pesco pro sustento dos meus 5 curumins. Não fui à escola, nem tampouco leio a escrita. Minha fé em São José é o que me faz caminhar. Linda! Tô gravando aqui pro meu Como pode, né? A outra pessoa canta e a gente vai sentindo o negócio assim. Maravilha, obrigada. Linda, minha voz ainda não tá normal, né? Enfim. Nossa, imagina quando tiver boa. Imagina. Queria que a minha normal assim. Ainda tô no período de recuperação, vocês me desculpem, Nada, né? Enfim, mas a gente faz o que foi lindo, que foi consegue. lindo. Imagina lá, imagina a apresentação. Eu assisti um espetáculo muito bonito, um ambiente bem bonito, Sim. né? Quem foi que tocou com você naquele vídeo? Inclusive, para você que não sabe do que a gente tá falando, você pode pesquisar, né? Lamento Caboclo, Karine Aguiar, lá tá no seu YouTube, né? Tá no meu YouTube, tá no meu Instagram, como post fixo também. Qual é o Instagram, Karine? @Karine Aguiar Music. Music em inglês, né? Lindo. Todas as minhas redes sociais são @Karine Aguiar Music. Pra facilitar a vida. Dá pra me encontrar rápido. E conta pra gente como é que foi essa experiência de gravar. Onde que foi? Foi uma experiência fantástica. Eu gravei com um trio de jazz, né? Foi o Igor Saunier na bateria e percussão. O Marco De Domenico no piano e Giacomo Buffa no contrabaixo. E são 2 músicos italianos, o Marco e o Giacomo, e o Igor, Caboclinho de Maués, né? Na bateria, fazendo o ritmo do boi. E foi muito interessante, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de gravar mesmo com 2 músicos italianos, né? Que nunca tinham tido contato com a música, né? Com o Jungle Jazz, né? Com a música amazonense. E como que eles veem? Desculpa, como é que eles veem? Como é que eles recebem? Como eles escutam? É muito interessante como cada cultura musical, como cada músico de cada parte do mundo recebe isso, né? Assim, esses 2 músicos italianos foi muito interessante, porque eles imediatamente eles conseguiram captar eles não entendiam, assim, não falam português. Eu disse, olha, se vocês preferirem, eu mando a tradução da música. Não, a gente não quer. A gente quer gravar sem saber o que você está dizendo, para a gente entender se de fato a gente conseguiu captar a mensagem através do som.
né? E foi impressionante como eles conseguiram absorver Lindo, isso. Verdade. Parece que eles eram brasileiros, assim, tocando. Eu fiquei, assim, chocada, porque eles conseguiram captar essa mensagem com uma maneira tão profunda, sabe? Você via, assim, o sentimento, aquela coisa, aquela emoção. Os italianos, eles são muito intensos, né? Eles falam assim, né? Eles falam com as mãos Desculpa, gente, eu sou... Mas é verdade, o povo italiano é um povo muito intenso, muito caloroso, assim. Eles te abraçam. O italiano, assim, quando ele te ama, ele te abraça, ele te põe no colo. Ô, Karine, como que você foi parar lá, mulher? Como que foi isso, né? Vai ficar lá ainda. Aquela triste querendo ver ouvir um show. Olha, eu vou ficar por lá ainda um tempo. Na verdade, assim, a minha relação com a Itália começou em 2017, quando eu fui convidada para fazer um festival lá, um festival chamado L'Altro Suono, em Módena, na cidade do Pavarotti, né, do Luciano Pavarotti. Simplesmente. Só isso. E conheci o maestro Antonio Giacometti, na época que era o diretor desse festival, que convidou a gente para fazer um show chamado Jungle Jazz. Ele já tinha visto o nosso trabalho na internet e é um apaixonado pela música brasileira, um apaixonado pela Amazônia. E comprou o livro, né, do Igor, o Tambores da Amazônia, e convidou a gente para fazer esse show lá. E nós fomos, né? Eu, Igor e mais 2 músicos amazonenses, que são o Anderson Farias, pianista, e o Hudson Alves, né? Enfim, são os meninos e baixistas que tocam comigo já há mais de 10 anos, né? Parceiros da estrada. Já. Parceiros da estrada mesmo, do Jungle Jazz e de tantas outras empreitadas. E como que as pessoas de fora, elas recebem o Jungle Jazz hoje? Então... A partir de uma visão de alguém que é from the jungle. Né? Então, foi muito curioso, porque eu nunca tinha me apresentado na Itália, em 2017, e foi, assim, esgotado, ingressos esgotados. Tanto no concerto à noite, né, quanto no meet and greet, que tinha à tarde, né, a comunidade encontra o artista e você fala. Eu não falava italiano na época, então, assim, falei um pouco de inglês, né, e o maestro que falava português e ajudava a traduzir também. Mas, assim, foi esgotado, o show foi incrível, uma recepção que eu não esperava mesmo na Itália. E daí eu fiquei mantendo contato com esse maestro, que foi, por acaso, o arranjador de toda a parte orquestral do meu DVD, que foi gravado em 2019 no Teatro Amazonas, né? E aí, assim, viver na Itália foi, na verdade, um convite que primeiro foi feito ao Igor Saunier, para ser baterista do Genrosso. O Igor é o seu esposo. Meu esposo e meu companheiro de pesquisa. A gente escreve junto, a gente publica junto. É o parceiraço, né? Sou famigerado gols. É isso, tá maluco. A gente produz muita coisa juntos, né? E, enfim, e aí o Igor foi convidado para fazer esse trabalho. E a gente já tinha, na verdade, planos de passar um tempo na Itália por causa desse trabalho com o Giacometti, né? Então, assim, as coisas foram se juntando, sabe? E aí também acabou que eu comecei a trabalhar também com esse grupo, com o Genrosso, como preparadora vocal deles, né? Então, assim, a gente tá lá. Eu tô tocando minha carreira, né, com o Jungle Jazz, em parceria com o maestro Antonio Giacometti. Agora que a Itália já abriu, a gente tem algumas coisas para fazer, né, nesse ano de 2023, com esse concerto. E também dando aula, né, enfim, preparando a voz do Genrosso e também participando de eventos, conferências científicas, falando sobre a minha pesquisa em universidades da Europa, né, dos Estados Unidos, enfim, fazendo todo esse jogo aí, né? Ô, Karine, você falou do Igor, né? Eu aproveito que ainda há pouco você falou que ele é de Maués. Sim. E aí você tem uma relação com Maués também, porque você traz um ritmo que é de lá? Sim. É considerado um ritmo gambá? Também. A minha relação com Maués, né, para além do Igor, acabou se tornando uma relação de pesquisa, né? E enfim, também de artivismo, né? Porque eu trabalho com o gambá de Maués, que assim, eu defino na minha tese o gambá como um complexo sociocultural que reúne
música, dança e espiritualidade, né? O gambá além de ser um ritmo, né? Uma dança, também é o nome de um tambor, o principal tambor dessa manifestação, que é o tambor de gambá, um tambor que você senta em cima para tocar, um tambor feito de árvore escavada, que tem todo um processo espiritual envolvido na confecção desse tambor, né? O gambá é um tipo de música que ele é tocado tanto em contexto profano quanto em contexto religioso, sagrado, né? Então, assim, tem uma ligação muito forte com o catolicismo, mas também com a religiosidade indígena, com as cosmologias indígenas, né? Com a forma, com essa relação espiritualizada que os nossos ribeirinhos e os nossos indígenas têm de ver a natureza como uma coisa sagrada, como uma divindade. Então, trazem isso para dentro, trazem os elementos do catolicismo também. Você foi pioneira, assim, em trazer? Pesquisa? Não, na pesquisa do gambá eu não fui pioneira. Tenho a primeira tese de doutorado escrita sobre o gambá é de um antropólogo chamado Christian Pio Ávila. Ele abriu os caminhos assim para a gente, né? Inclusive ele trabalhou no setor de patrimônio do governo do estado. Existe já um processo em andamento para patrimonializar o gambá, né, como patrimônio material do estado do Amazonas, né? Então, assim, o Christian, eu costumo dizer assim que ele foi o mateiro, né? Que ele entrou na floresta e foi abrindo o caminho para que hoje eu consiga passar, né? E é uma pessoa que contribuiu muito com a minha pesquisa. Assim, por quem eu tenho muito respeito, né? Porque viu muitas coisas antes de mim, passou muitas coisas antes de mim. Sim. Então, assim, eu recomendo também que vocês leiam, né, o livro do Christian chamado Tambores da Floresta. Ele faz uma abordagem mais antropológica sobre o gambá. E a tese dele também, né, Argonautas do Baixo Amazonas. E no meu trabalho, no caso, eu faço uma abordagem um pouco mais musicológica mesmo, e fazendo essa interface com as questões das mudanças climáticas, né? Como essa música tem sido afetada pelo contexto de crise ambiental, enfim, e como que isso também afeta a continuidade dessa cultura, né, para as próximas gerações. Muito incrível. Infelizmente, a gente está indo pro nosso final. Estou muito triste, não queria acabar. Mas aqui no podcast do Estação BMV, a gente tem uma cultura também, que eu vou deixar a nossa host oficial explicar como é que funciona. Então, quando a gente está finalizando o podcast, inclusive ela estava falando do livro, e eu já pensando, poxa, né? No fim do podcast, a gente sempre pergunta do convidado o que ele curte, o que ele dá follow, o que ele indica e compartilha com as pessoas. E aí também temos uma segunda parte. A gente tem que colocar um pouquinho de pimentinha, né? A gente quer saber no que ou em quem você dá um follow. Não quer mais ver, não quero, não curto, não compartilho. Pra gente finalizar com um clima agradável nosso podcast. Claro, claro. Bom, olha, eu dou follow em todas aquelas pessoas que dedicam a sua vida todos os dias pela conservação da floresta amazônica, né? Em todas aquelas pessoas que colocam essa causa maior até do que a sua própria vida, né? Porque a causa amazônica, ela é uma causa planetária, né? A gente está vendo o mundo está literalmente em chamas. Isso não é um fato isolado. A gente está com a pior taxa de desmatamento dos últimos 20 anos. Né? Então, assim, não dá para a gente querer dizer que isso é um caso isolado. Né? Então, o meu follow e o meu respeito, o máximo respeito, vai para todas essas pessoas que dedicam suas vidas a proteger os nossos povos originários, a nossa floresta, que lutam pela educação, que lutam pela ciência, contra o negacionismo, contra o obscurantismo, que insiste em querer avançar, mas graças à coragem dessas pessoas, né, não vai avançar, porque o mundo hoje não tem mais lugar para esse tipo de coisa.
A gente curte, né, amiga? A gente curte, compartilha. A gente retuita. A gente retuita exatamente. Não existe mais lugar para o obscurantismo, para esse pensamento atrasado, anticientífico para o mundo de hoje. Né? Isso ficou lá atrás. Então, o meu follow é para todas aquelas pessoas que lutam pela ciência, lutam pela cultura, lutam pela educação e pela preservação do meio ambiente. Não iremos regredir. Jamais. E o seu unfollow? O meu unfollow... Climatense. Nossa, vai para tanta gente, vai para tanta coisa. Mas o meu unfollow vai justamente para os negacionistas. Aí, ninguém nunca deu um follow Direta e reta. Para todos os negacionistas, para todas as pessoas que descredibilizam o trabalho dos educadores, que tentam criminalizar a arte, que tentam criminalizar a produção cultural nesse país, né? Então, assim, o meu unfollow vai diretamente para vocês, negacionistas. Nós também. Tu percebeu a olhadinha dela pra câmera? Eu olho que é justamente para vocês saberem que é com você. É com você que criminaliza o artista, que criminaliza o professor, que criminaliza o pesquisador. O meu unfollow é para você. Cresce e aparece, meu amigo. Muda essa tua mentalidade atrasada. Não tem mais espaço para isso no mundo de hoje. Não, Karine. Só amor e só... Século XXI. Sim. Cara, foi um bate-papo muito gostoso. Passou muito rápido. Não acredito. Puxa! Mas você tá convidada para voltar quantas vezes quiser. Sempre que estiver em Manaus, quiser dar um pulo aqui. Sim. Obrigada. Por favor, sinta-se convidada. As portas do Estação Bem Viver estão abertas. Do Bem Viver impresso também. Do Jornal Crítica. Estamos sempre aqui. E máximo respeito pelo teu trabalho, Obrigada. pela tua pesquisa e pela tua arte. Eu, particularmente, sou uma grande admiradora e fico aqui todo o nosso respeito e agradecimento também por levar a nossa cultura amazônica, a voz amazônica para outros lugares. Obrigada, Malu. Fico emocionada com essas palavras. E, para mim, assim, eu digo que a minha maior sorte do mundo foi ter nascido na Amazônia, porque eu posso levar essa mensagem hoje, construir minha carreira com esse argumento, né? E hoje poder também caminhar junto com os povos indígenas, com os quilombolas, com os nossos ribeirinhos, poder ser, assim, a voz ele já Mariada, tem, né? Eu digo que eu só ofereço o microfone, né? E junto minha voz no coro dessas pessoas que fazem coisas tão incríveis, que são a própria natureza, que se a gente ainda tem um mundo mesmo em chamas, é porque essas pessoas estão ali todos os dias lutando para proteger o que ainda resta, né? Então, muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de poder falar aqui sobre as coisas nas quais eu acredito e espero que esse espaço continue, né? Que seja um espaço de liberdade, um espaço em que as pessoas possam, de fato, trazer mensagens que edifiquem, que agreguem e que abram as mentes, né, para esse mundo novo, para essa luz que precisa se espalhar. A gente não podemos mais retroceder. Não mesmo. Sua mensagem foi passada, Karine, e vai ser assistida, né, pelo YouTube do portal acritica.com e pelas principais plataformas de áudio, para você que preferir Deezer, ouvir no seu carro, Amazon Music, Spotify. Estamos aí nas principais. E também temos no Instagram, que é o estação.bemviver. Acompanha a gente lá. Siga a gente, e até a próxima.